A história oriental antiga abriga algumas das matrizes mais profundas da civilização humana, entre elas o Egito Antigo e o povo hebreu, cujas experiências históricas, religiosas e políticas influenciaram de modo decisivo a formação simbólica do mundo mediterrâneo e, posteriormente, da cultura ocidental. Embora distintos em organização social, visão religiosa e estrutura política, esses dois universos históricos dialogam em vários níveis, especialmente na construção de ideias sobre poder, divindade, tempo e identidade coletiva. O Egito Antigo desenvolveu-se às margens do rio Nilo, cuja regularidade das cheias permitiu a formação de uma sociedade agrícola estável e altamente organizada desde aproximadamente 3100 a.C., com a unificação do Alto e do Baixo Egito sob um único soberano. O faraó ocupava posição central nesse sistema. Não era apenas um governante político, mas uma figura sagrada, considerada mediadora entre o mundo humano e o divino. A religião egípcia estruturava-se em torno de uma complexa rede de deuses associados aos ciclos naturais, ao sol, à fertilidade e à ordem cósmica, conhecida como Maat, princípio que expressava equilíbrio, justiça e harmonia universal. A estabilidade egípcia foi sustentada por uma administração eficiente, pela escrita hieroglífica e por uma economia baseada na agricultura irrigada. A monumentalidade de suas construções, como templos e pirâmides, não representava apenas poder político, mas, sobretudo, uma concepção religiosa da eternidade. A crença na vida após a morte orientava práticas funerárias sofisticadas, incluindo a mumificação, que visava preservar o corpo como suporte da continuidade espiritual. Nesse sentido, o Egito construiu uma das primeiras civilizações em que a arquitetura, a religião e a política formavam uma unidade simbólica coerente. Enquanto isso, a história dos hebreus seguiu trajetória diferente. Ao contrário do Egito, estruturado como um estado centralizado e territorialmente definido, os hebreus desenvolveram inicialmente uma identidade tribal e pastoral, marcada por deslocamentos e experiências migratórias. A tradição hebraica associa suas origens ao patriarca Abraão, cuja trajetória representa não apenas um movimento geográfico, mas uma ruptura religiosa fundamental, a afirmação de uma relação exclusiva com um único Deus. Essa experiência inaugurou uma concepção monoteísta inédita no contexto das civilizações antigas do Oriente Próximo. A passagem dos hebreus pelo Egito ocupa lugar central em sua memória histórica e religiosa. A narrativa do Êxodo, conduzido por Moisés, simboliza a libertação da escravidão e a constituição de um povo definido por uma aliança com Deus. Mais do que um episódio político, o Êxodo representa a fundação de uma identidade coletiva baseada na lei, especialmente nos mandamentos recebidos no Sinai. A lei não era apenas um código moral, mas o eixo estruturador da vida social, religiosa e jurídica dos hebreus. Após o período de organização tribal, os hebreus estabeleceram uma monarquia, com destaque para os reinados de Saul, Davi e Salomão. Jerusalém tornou-se centro político e religioso, especialmente após a construção do templo, que simbolizava a presença divina no meio do povo. No entanto, diferentemente da sacralização absoluta do faraó egípcio, os reis hebreus eram considerados subordinados à vontade de Deus e sujeitos à crítica profética. Essa presença dos profetas introduziu uma dimensão ética singular na política hebraica, na qual justiça social e fidelidade religiosa tornaram-se inseparáveis. As experiências de exílio, especialmente na Babilônia, reforçaram ainda mais a identidade hebraica, deslocando o foco da religião do templo para a lei e para a memória coletiva. Essa transformação permitiu que o povo hebreu sobrevivesse mesmo sem território próprio, algo raro entre as civilizações antigas. Assim, enquanto o Egito construiu uma civilização voltada à permanência territorial e à continuidade ritual do cosmos, os hebreus elaboraram uma tradição baseada na aliança, na palavra
e na história como espaço de revelação. Apesar de suas diferenças estruturais, Egito Antigo e Hebreus compartilham um traço comum. Ambos compreenderam a religião como eixo organizador da vida coletiva. No Egito, a ordem cósmica legitimava o poder político. Entre os hebreus, a aliança com Deus definia a identidade do povo. Dessa tensão entre estabilidade ritual e consciência histórica, nas fases culturais que moldaram a civilização do Oriente Próximo e influenciaram profundamente a tradição religiosa e filosófica do mundo posterior.